A polícia registrou em Rio Claro 2 roubos na tarde de ontem. Num deles, por volta do 12h30, um malote no valor de R$10 mil foi levado de um homem pelo bairro Vila Aparecida. A vítima foi um gerente de 55 anos que seguia até uma agência bancária no centro para efetuar pagamentos e depósitos, quando pela Rua 1 foi abordada por um indivíduo armado de revólver que, mediante ameaças, subtraiu todo o dinheiro. O criminoso fugiu com um comparsa que o aguardava na esquina em uma moto. No outro caso, durante a tarde, um comerciante de 35 anos foi abordado na Rua 10 com a Avenida 9, no bairro Boa Morte. E os ladrões que estavam em uma moto levaram sua carteira com R$3.200. E falando agora de São Pedro, na madrugada de ontem, um homem de 42 anos suspeito de assaltar 2 casas na área rural de São Pedro acabou preso. Segundo o registro policial, em um dos casos, ele usou uma arma de choque em um idoso de 65 anos. O ladrão, que reside em Piracicaba, foi surpreendido quando conduzia um carro furtado. Durante a apresentação da ocorrência na delegacia, 2 vítimas prestavam queixa e o reconheceram como sendo um dos criminosos. Uma dessas vítimas relatou ainda que recebeu choques por uma máquina manuseada pelo ladrão. A polícia foi até a casa do acusado, no Jardim Oriente, e olha só, lá encontraram uma máquina de choque usada em um dos roubos, uma carabina, 2 espingardas e 2 revólveres, além de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. O suspeito vai responder pelos crimes de roubo e receptação. E ainda ontem, a Polícia Civil de Piracicaba prendeu 2 indivíduos acusados de tráfico de drogas no bairro Parque dos Sabiás. Após denúncia anônima, os investigadores da DIG acabaram apreendendo 210 pinos de cocaína, 185 porções de crack, 219 trouxas de maconha, além de uma garrucha de cano curto e dinheiro. Toda a droga e a arma foram localizadas nas casas dos presos que ficam no bairro Novo Horizonte e na favela Portelinha. E hoje é quarta-feira, é dia de falarmos do PROCON. Eu já recebo aqui o Sérgio Santoro, superintendente do órgão aqui em Rio Claro. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo para falar com a gente aí sobre os assuntos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde. Sobre os assuntos que vêm sendo resolvidos, solucionados, ou os assuntos mais reclamados também do PROCON. E você de casa sabe que pode participar com a gente, tem alguma dúvida, mande para cá sua pergunta, 2111-7000. E Sérgio, eu quero começar falando aí dessa fiscalização nas padarias que o PROCON vai iniciar aí nos próximos dias, né? Na verdade, a partir de segunda-feira, né? Sabe que o PROCON recebe muita reclamação, né? Tem padaria que cobra R$8 um quilo e a outra cobra 15. Aí isso pode. Na verdade, tem que ter uma normalidade em cima disso. Esse é um dos detalhes. Segundo, padaria que você vai pesar um pão e você não tem acesso à balança, quanto vai custar, né? Aí ele te dá uma fichinha e aí quando você chega no caixa que você vai saber quanto você gastou. Isso está errado, é contra a lei. O consumidor tem direito à informação. Padaria que não tem tabela de frios, né? Olha, eu quero 100 gramas de presunto, mortadela, queijo prato, queijo mussarela, e aí você não sabe quanto custa. Isso também está errado. Padaria com muita coisa vencida, né? Sabe aquelas prateleirinhas e tal? Muita coisa vencida, suja. O PROCON vai fazer uma mega operação nesse sentido para normalizar isso, para botar no eixo, não todos, mas pelo menos uma grande parte que não está aí respeitando o consumidor. Tem alguma lista de estabelecimentos reclamados no PROCON também ou não? Tem alguns estabelecimentos reclamados, algumas já foram multadas, inclusive algumas notificadas, mas essa operação é geral. Olha, é padaria grande e pequena, no centro, na periferia. Em supermercados também? Supermercados. Veja bem, cidadão, consumidor tem que ser respeitado, e aí tem que cumprir a lei, porque senão vira aí a casa da mãe Joana, cada um cobrando um preço, fazendo o que quer. Tem norma, né? E é isso que determina a portaria do Inmetro, principalmente a questão de valores, a exposição aí do cliente? Com certeza. O que mais que determina, Sérgio? A portaria do Inmetro é questão de valores, questão de exibição para você saber o
que você está gastando, o que você está comprando, isso é muito importante. Enfim, a portaria tem aí 4, 5, 6 itens que a gente, seguindo essa portaria, vai fiscalizar e garantir que o cidadão... E aí muita gente nos perguntaram o seguinte, por que o PROCON anunciou a partir de segunda-feira? Porque a intenção do PROCON não é punir o comerciante, o pequeno, o grande comerciante. A intenção do PROCON é que a coisa fique em ordem, que o consumidor seja respeitado, entendeu? Que pare de chegar a reclamação. Então, todo mundo vai correr e deixar em ordem. Ótimo. O que a gente quer é encontrar em ordem, a gente não quer encontrar problemas em padarias. A conscientização, e essas pessoas têm que oferecer um produto de qualidade, né, Sérgio? Muitas pessoas têm dúvidas, tanto em supermercado quanto em padarias, muitas vezes os produtos são reembalados. Mas o cliente, como que vai provar isso? Como que a gente pode garantir os nossos direitos diante de uma situação como essa? Olha, esse é um caso muito sério, Janaína, mas há uma forma de provar. Hoje todo mundo tem um celular na mão, né? Então você fotografa ou você filma, guarda e leva ao PROCON e faça o registro. É uma prova convincente. Principalmente, se você fotografar e ver que tem uma etiqueta em cima da outra, que aquele plastiquinho foi trocado, então é uma forma de você fazer a prova e a gente poder punir quem está fazendo isso. Isso é uma sacanagem, né, Janaína? É um absurdo, contra o cidadão. Muitas vezes tem essa validade e eles trocam a validade. Veja bem, ninguém quer ter prejuízo, Janaína. Ninguém gosta, mas tem uma hora que não tem como, né? Preocupação com a saúde também, né? É questão de saúde pública. Bom, agora falando aqui de uma denúncia que o PROCON recebeu contra um restaurante. A cliente foi proibida de usar a área externa, foi isso mesmo que aconteceu? E como proceder em um caso como esse, Sérgio? Olha, a questão da má prestação de serviço é uma coisa muito séria para quem está vivendo. E muita gente não reclama, o que está errado. As pessoas têm que reclamar. Janaína, a pessoa chegou, é um grande restaurante de nome, aí chegou lá, estava muito calor, né? Foi acho, semana passada, muito calor, e aí quis sentar do lado de fora. Chegou lá, não pode, aqui nós não servimos. Mas peraí, mas tem 3, 4 pessoas jantando aqui fora. Como que você não serve? Não vou servir. Ainda foi grossa, estúpida. Não teve dúvida, ela foi no PROCON, reclamou, registrou. E esse restaurante está respondendo por má prestação de serviço e até discriminação. Porque a lei tem que valer para todo mundo. Eu não posso estar lá fora e você chegar lá e você ser proibida, né? Ninguém vai te proibir porque você está grávida, né? Mas mas é verdade. Espero, mas né? É uma diferença. Você não pode fazer diferença. A lei tem que valer para todo mundo. O que mais seria assim, uma prática abusiva nesse sentido, Sérgio, contra o consumidor? Olha, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele deixa claro das práticas abusivas. Uma delas é essa, quando você está atendendo mal. Olha, isso pronto e acabou. Isso não existe. Isso é prática abusiva. Você tem o direito de questionar. E a partir do momento que você questiona, ninguém pode te tratar mal. Né? Tratou mal, vai responder. Só que o grande problema, as pessoas não denunciam. Você que está me vendo, é importante denunciar. É só assim que a gente consegue melhorar. Faça como essa consumidora foi ao PROCON e denunciou. Sérgio, como proceder? A pergunta aqui é do José, do bairro Cervezão. Como proceder se for até uma agência bancária e esta mesmo recusar o recebimento de contas? Isso aconteceu na agência que fica lá no Cervezão, no pátio ali da prefeitura ali do Cervezão. A pessoa disse que não poderia receber aquelas contas apenas de funcionários. Isso é normal? Isso pode acontecer ou não? Não. Na verdade, a agência bancária é pública e as pessoas têm que entender que ela está lá para servir. O único caso que é permitido, Janaína, é quando não há um convênio do recebimento. Aí não tem jeito. Existem alguns bancos que não têm. Se constar ali, mas se constar na conta. Por exemplo, existem alguns bancos que não têm convênio, Janaína, para receber conta de água, só para você entender, tá? Ou até carnê de IPTU. Acontece, eu já vi. Pelo que o José está dizendo aqui, não foi essa situação. O que ele deveria proceder neste momento? Primeiro bater o pé. Né? Vou pagar e acabou. Isso é igualzinho, falou assim, olha, eu quero pagar isso no caixa. Não, só no caixa eletrônico. Negativo. O consumidor tem o direito de pagar ali na boca do caixa. Então, não vou receber. Não tenha dúvida. Pega um telefone e aciona o PROCON. Não deu para entrar em contato naquele instante no PROCON, Janaína? Faça a denúncia. Essa agência vai ser punida. Não pode, isso é discriminação.
também é má prestação de serviço, do mesmo jeito que nós estamos falando do restaurante. Olha, nós temos várias perguntas ainda de telespectadores, muitas vezes não dá tempo de responder a todas, mas você pode continuar mandando a sua pergunta, que sempre na participação do Sérgio, ele vai respondendo. E para encerrar, né, Sérgio, eu gostaria que você falasse aí de duas situações registradas no PROCON em relação a fechamento de contratos para a realização de eventos. A pessoa desistiu e teve que arcar com todo o gasto. Como que aconteceu? Aliás, é uma coisa meio inusitada. Aconteceu de 2 casos no mesmo dia ontem. Já tinha visto. Você contratou um buffet para casar daqui 1 ano e aí gastou lá 12 mil, alguma coisa assim. E aí não houve casamento. A noiva desistiu, o noivo, etc. e tal. E aí foi lá, ó, buffet, floricultura. Não, ninguém devolve dinheiro. Como não devolve dinheiro? O casamento daqui 1 ano, não, está tudo contratado. Teve gasto, então, né? Não teve gasto, entendeu? Aí procurou o PROCON. O PROCON está acionando para ter essa devolução. O que eu queria deixar claro? A lei admite até uma multa de 20% num contrato, porque entende que você mobilizou. Isso eu não estou contando que foi 1 ano, hein? Porque o segundo caso é daqui 1 mês também o casamento, tá? Que aconteceu ontem. Então, a pessoa tem que entender que existe uma multa prevista em contrato. Ótimo, isso vai acontecer. Mas não existe aquela coisa, eu contratei, não deu certo por um motivo ou outro, e daqui 1 ano, não, você não resolve dinheiro. Isso chama-se apropriação indébita. Tem que acionar o PROCON e fazer valer o direito. Você que está me vendo, foi vítima de uma situação, não precisa ser casamento, qualquer coisa. Existe multa. Multa, lógico que você tem que pagar. Isso mas em ambas as partes, né? Se desistir Exatamente, do contrato é comum dos dois acontecer. Lados. Mas outra não coisa, ficar com o dinheiro todo, né, tem Sérgio? gente que faz, eu tive um caso no PROCON, de um casamento, isso há uns 3 meses atrás, a pessoa contratou uma banda. E aí tinha no contrato dizendo, olha, se você não tiver o casamento, o evento, né, a multa é 50%. Isso não existe. Multa é máximo de 20%. E o PROCON conseguiu que houvesse a devolução da quantia. Nesses 2 casos agora, o PROCON também está trabalhando já. Está trabalhando, já foi até notificada a empresa, e o consumidor tem o direito de ter o dinheiro de volta, porque senão ele está sendo vítima aí de é um crime contra o consumidor, né? Pagar, tudo bem, eu vou punir e tal, mas eu não posso perder tudo que eu paguei se daqui 1 ano que vai acontecer. Né? Então, sempre atento aos direitos aí Exatamente. do consumidor. Eu agradeço a sua participação hoje novamente com a gente, Eu que Sérgio. agradeço, quero dizer que a semana que vem eu não vou estar aqui, porque eu tenho um outro compromisso, mas na outra semana, com o maior prazer, estaremos aqui para falar do PROCON. Muito obrigado e até... A gente aguarda. A quarta-feira continua com sol, a máxima é de 30 e a mínima de 17 graus. A quinta-feira também permanece ensolarada na maior parte do período, máxima de 32 e mínima de 20 graus. Já na sexta-feira, possibilidade de chuva, nebulosidade variável com pequena chance de chuva, máxima de 31 e mínima de 21 graus.